dava um campeonato do interior com 20 equipes, 25 equipes. Claro, ainda tinha Bozano, tinha Coronel Barros, né? Que pertenciam a Ijuí, né? Então ficava até mais fácil. Mas mesmo assim, ali já estava o pessoal com 17, 16, 17, né? E nós fomos jogar com o São José. 3-0 para nós no primeiro tempo. Salve, salve, moçada do esporte, aqui na Casa da Terra Vermelha comemorando mais um ano de fundação e em comemoração também aos 80 anos de uma agremiação esportiva aqui de Juí. A gente começa já, isso vai ser destacado em outubro, mas a gente já começa agora no mês de julho, agosto, tratando desses assuntos, porque serão vários entrevistados. Abrimos essa série com o Grêmio Esportivo Gaúcho, trazendo quem hoje é uma referência para o time da montanha, no estádio Bertoldo Christmann, e eu estou me referindo a Gilberto Matte, que tem ligação com esse time da montanha, aproximadamente ou exatamente há quantos anos, Gilberto? Tudo certo, muito bom tê-lo aqui. Luiz, primeiramente agradecer o convite, né, a satisfação de poder falar um pouco do Grêmio Esportivo Gaúcho, aquilo que a gente está passando lá, né, nessa nossa trajetória de vida. Respondendo um pouco a tua pergunta, exatamente 48 anos. Desde as escolinhas do Seu Bindé, na minha idade, ficamos por lá por volta de 5 anos e depois tivemos que sair em função de trabalho e estudo. Então, não participei mais das escolinhas, ela teve continuidade, acho que você participava lá e deve ter ficado alguns anos ou mais. Eu fiquei de 1975 a 1979, por aí, 78. E depois eu sei que teve uma continuidade, mas o trabalho e o estudo noturno me impediu de prosseguir, né, fazer faculdade e tal, e também já começar, antes dos 18 anos, já começar na atividade profissional. Então, me tomava o tempo todo, e ali já começa a idade do namoro, e logo em seguida casamento, aquela situação toda, que acabei, assim, tendo um vácuo aí na parte do esporte com o gaúcho, de participar como atleta, vamos dizer assim, por alguns anos. Voltando mais tarde, então, como atleta, mas sempre acompanhando e como sócio do Grêmio Esportivo Gaúcho, acompanhando o Seu Bindé, as diretorias, aquilo que aconteceu na história, que a gente pode comentar um pouco mais tarde, do Gaúcho, com a questão da cedência do campo, né, a tomada do campo e depois o reingresso do campo ao Gaúcho, que marca muita gente aí numa trajetória longa, né, e atualmente, então, dioturnamente, vamos dizer assim, dedicado e acompanhando as atividades do Grêmio Esportivo Gaúcho. Tá, me fala desse 1975. Tu tem na memória como tu chega lá, a turma do quarteirão ali da quadra, da Antônio Setembrino Lopes ia subindo, fazendo barulho, e aí o Gilberto também resolve subir. Lembra dos companheiros de time? Eu chego ali, 77, me lembro mais do 78, né, com o campeonato de Dente de Leite, as participações ali. Sim, com o Seu Bindé, mas eu acho que é 77 que eu começo a subir para a montanha para jogar golzinho depois das 5, ali depois das 6, aquela junção diária. Sim. E também daí fazer parte do time do Seu Bindé. Mas essa chegada em 75, lembra, Gilberto? Com certeza, Luiz. Nós já frequentávamos o estádio por, vamos dizer assim, uma turma nossa ali, próximo daqui, né? Setembrino Lopes, com a 13 de Maio. A rua 13 de Maio era uma referência. E ao redor da
Setembrino Lopes com a José Bonifácio, 13 de maio, Valdemar Panenbecker, falei há pouco para Rosane, né? Rosana. Eram 21 meninos da mesma idade, naquela faixa etária, né? Nascido em 1960, 61, 62. Então nós já vínhamos das escolas, a maioria estudava no Ruizinho, né? E nós já fazíamos as peladinhas de fim de dia, tanto no Campo do Gaúcho como na esquina de baixo, onde hoje é o Instituto Bíblico, naquela esquina. O campinho da esquina ali da Doutor Pestana. Uma descida que era bom de jogar dia de chuva. Sim. O meio era só terra. Isso. Ficava lindo. Como também aqui nos teus parentes, Wisman. Sim. Na frente da casa, do lado dos gêmeos, dos Krieger, existia um outro campinho. Não sei se você lembra. Não. Onde a dona Lili mora hoje. Tá. E mais acima, a outra casa, eram terrenos baldios e tinha uma árvore no meio do campo. Tinha uma trave para cima, uma trave para baixo e uma árvore no meio do campo. Tinha que passar por aí. Tinha que driblar aquela árvore, porque era uma árvore muito grande. Tu vê, eu não me lembro desse terreno. Para mim já existia a casa do seu Oswaldo ali. Não, eles construíram bem depois. Ali vocês já... Ali nós já jogávamos usavam junto. como... Daí ali jogava o Vander, Luiz Fernando, Paulo, Tim já se metia. O Tim. Tá, e daí quem mais de vizinhança? O falecido há poucos dias, Orlando. O Pingo e o Nani, que são os Krieger, né? Que eram vizinhos ali. Sim. Chiquinho, o Darcy Hartmann, o Fernando, falecido também, o Hamster. Irmão do Dado. Irmão do Dado. O Dado já era um pouquinho mais novo, ele não participava junto, mas o Fernando sim. E daí pegava mais aqui, Joãozinho, Cuti. Subiam ali também? Subia um pouco, né? Tinha o Knebel, lembra do goleiro Knebel? Que morava para baixo do seu Egídio Wisman, seu Chiquinho? Sim. Ali tinha uma gurizada também, que era do futebol. Essa turma depois da academia. Catirita. Esse também ia, o Catirita? Muito pouco, porque ele já era um pouquinho... Mas é irmão do Knebel, não é? Não. Não. O Catirita é Cuplim. Cuplim. Ele estava mais, assim, uma turma um pouquinho mais do lado. Mas aí vinham as competições. Tinha os Ribas, né? O Tchek. Sim, ali de cima, tá? Da 13. Todo mundo tinha apelido, né? Sim. O Pança, o Dinho, né? Que era os Krieger ali do lado do seu Onésio Ribas, que também era do esporte. O Glória do Bairro Glória era treinador. Verdade. Pai, não lembrava mais desses caras. Então, tem muitos. E ali nós subíamos também na outra esquina, o Serginho Bock. Claro. Na frente do Serginho Bock, um campo de futebol naquela esquina. Esse eu me lembro. Sabe quem estava lá também? Conhece o Forca? O Forca? Quem é o Forca? Locutor, bom dia, bom dia, bom dia. Tá brincando que jogava ali o Luiz Roberto? Claro, nós jogava tudo junto ali. E ali já tinha mais outros ali. Ele tinha apelido de Forca? Era o Forca, porque tinha as pernas meio furquilha, né? E ali vinha mais gente, aparecia. Chita. O Nego Chita, né? Doido. Era vizinho, falecido, cunhado do João Gilberto. Isso. Né? Morava na esquina de casa. Olha, o Caco, ali o Zimmer. Caco, e aquela infelicidade na tua quadra que tu mora aqui. Do guri. Do filho do seu Gentil. Do Gentil. Tu lembra disso? Eu lembro, porque ele também de vez em quando jogava com nós. Eu não estava junto aquele dia, mas como eu sempre morei na 3 de Maio, 200 metros deles, me lembro como fosse hoje, como chegou a notícia e como ficou esse rapaz. O Rogério. Lamentável. Rogério, né? Acho que era Rogério. Acho que é Rogério, porque eu era pequeno e aquilo me marcou, né? Ficou tanto tempo vago. Era exemplo pra gente, não vai buscar jogar bola na chuva, que o raio vai pegar, ou coisa desse tipo, né? O vizinho aqui da frente, o Nelson Krieger, né? Que era o protético. Protético ali, meu tio morava, trabalhava com o Nelson. O Gastão Schwantz é meu tio, não sei se tu conhece ele. Sim. Trabalhavam juntos. E o Gastão, nós morávamos aqui na 3 de Maio, a 150 metros. Foi no intervalo do almoço, né? Uma chuva de verão e um raio no zinco. Um raio no zinco, a bola caiu
foram subir no telhado para buscar a bola e que loucura, deu essa tragédia. Verdade. Então, que memória, hein, Gilberto? Para coisas legais e outras muito tristes como essa, né? Seu Gentil, goleiraço, antes, né, já era, antes desse tempo, né, marcou a história também. Apitou muitos jogos nossos, que ele era árbitro, né? Verdade. Então, próprias escolinhas ele ajudava, né, conosco lá. E sim, estava agora com outro que ajudou muito, Milton Hermel. Pô. Estávamos me ajudando lá, cortando uns galinhos, algumas podas básicas, né? Sim. E o Milton também conhece muito, lembra muito das histórias, a gente conversa muito sobre isso, né? Milton também depois vir aqui. Ficou árbitro, né? Tornou-se árbitro. Sim. Apitou alguns jogos, foi pro futebol de salão. Não, e foi meu treinador no Gaúcho, né? Sim. Foi meu treinador no ano em que entramos no campeonato municipal aqui, o Milton. Tento lembrar, essas coisas me escaparam, se isso foi 85, 83, eu não me lembro direito e não tenho nada guardado. Teria que ver o ano que o Gaúcho jogou o municipal, com Chumbinho de volante, Sariba lá do Modelo, essa turma toda. Mas sim, Milton Hermel, o amigão do Ratinho, cara. O Ratinho é outra lenda nossa lá, né? Falo muito seguido com o filho dele. Continua em contato com... Continua em contato. Elton. O Elton. Elton Kramp. Está agendado para ele vir para outubro nos 80 anos do Gaúcho. A gente já fala sobre isso, vamos ficar ainda ali. Vocês chegam, jogam ali na redondeza e de repente alguém descobre que lá tem escolinha e aí vai a tropa toda. Eu vejo assim, ó, o seu Antoninho. Sim. O seu Antoninho era do CMD, né? Isso. O seu Bindé também foi do CMD depois, que era junto à prefeitura, né? Embaixo. Não sei como é que era a sigla, não lembro, mas acho que era CMD. Teve a Liga Municipal. Liga Municipal e depois era Conselho Municipal, CMD, isso aí. E então, nós saía muitos jogos lá, né? Assim, de futebol lá, sempre tinha esporte. E nós, no intervalinho de jogo, e como o seu Bindé e o seu Antoninho vinham ser mesário dos jogos que aconteciam na montanha, tinha os filhos do Bindé que jogavam também, né? Conosco ali. O Bindé morava um pouquinho para cima, na Antônio Cidemiro Lopes, né? Isso. Então, conversando com esses... porque muitos pais ali, né? Jogavam no Gaúcho. O Patrola, né? O Feist jogava conosco, né? Então, eles eram meio enturmados. Como o Bindé acompanhou o time profissional e depois continuou mais um tempo, foi tentado fazer alguma escolinha visando movimentar o CMD também. Bom, o Bindé pegou praticamente pronto para a escolinha, porque era só assim, nós chegava com 20 piá ali. Isso aí. Né? E daí desceu um pouquinho para o Glória, ou um pouquinho para cima, Azulão, né? Morava do outro lado da rua do Gaúcho, Jair Galvão, Papico, né? Começam a aparecer alguns jogadores a mais ali, um pouquinho mais longe, já lá do... Sim, né? São José. Tivemos um jogador que vinha de Santa Bárbara, né? É mesmo? Sim, o zagueiro, o Mário. Vinha jogar, não treinava, mas ele vinha para jogar quando a gente participava de algum campeonato, alguma coisa, por causa da distância, né? Deslocamento. Mas começou a aparecer gente boa de bola. Né? Alguns já na faixa dos 15, 16 anos ali. Nós já jogávamos também nos segundinhos de muitas equipes. Né? Cepé, Glória, Real, quem tinha mais ali Misto, Metropol, depois Academia Jovem, né? Então tudo isso movimentava porque era muita gente ligada ao futebol. A gente fala, parece mentira, mas falar que tinha mais de 120 times. E tinha. Né? Era caminhões e caminhões fim de semana fazendo amistoso para todo o interior. Isso. Eu participei também algum tempo depois, rapidamente, com alguns campeonatos do interior, e acompanhava isso.
a própria a divisão que tinha campeonato de cidade e campeonato interior, o próprio interior era recheado de times. Dava um campeonato do interior com 20 equipes, 25 equipes. Claro, ainda tinha Bozano, tinha Coronel Barros, né, que pertenciam a Ijuí, né? Então ficava até mais fácil. Mas mesmo assim, era muita gente ligada ao futebol, né? Era assim, todos jogavam bola, não tinha quem não jogava. E como nós estudávamos aqui no Ruizinho, e tinha os campeonatos internos também, a gente fazia os próprios times da turma para participar do Interséries. Depois tinha os jogos entre colégios, né? Sim. Que fazia a seleção do colégio para jogar. Cara, Cova, lá embaixo, como é que é? Colmeia. A Colmeia. Jogou na Colmeia, Gilberto? Eu nunca joguei muito, né? Não, estava no time. Mas acompanhava. Quem eram teus colegas de Ruizinho? A turma subia toda pro Ruizinho junto? Alguns estudavam no CAP, sim, né? Ruizinho e tal. Alguns do Rui Ramos. Sim. Eu era vizinho, famoso, Tigrão, Luiz Arnaldo. Morou ali também. Era meu vizinho na 3 de Maio, na frente do seu Onésio Ribas. Mas eu nunca me perguntei aonde ele morava mesmo. Ele só contou que ele é... Ele era amigo do meu irmão, que é o meu irmão mais novo que eu. Claro. O Darlan. Darlan do tênis, né? Sim. E ele convivia com meu irmão. E seguidamente eles iam, nós lá nas escolinhas do Bindé. Mas eles ficavam tipo um gandula. Claro, eram criancinhas, imagina. Meu irmão tem 8 anos menos que eu, então eles tinham 6, 7. Isso. Nós estávamos 14 aqui. Mas já subia o Darlanzinho, ia junto. Ia junto. Então, assim, é muita gente. Às vezes eu tinha uma lista, eu até tenho que encontrar essa lista, com 100 nomes que o Bindé relacionou na máquina de escrever dele, de quem participou das escolinhas. Eu tenho isso, aonde não sei. Coisa do seu Bindé, né? Tenho isso. Tu pegou uma parte, né, dessas manias do seu Bindé de organização, já vinha com isso, ou tu tomou para ti, Gilberto, para entrar num segundo assunto, que a impressão era essa, seu Bindé percebia, né, não vou mais continuar acompanhando essas coisas, ele ficava tranquilo porque o Gilberto tomava conta. Eu já no tempo dos nossos 17 anos de idade, que a turma, quando nós fomos jogar uma Copa Arizona, era Arizona, né? Sim. O Gaúcho jogou? A escolinha do Gaúcho. Escolinha. Jogamos um jogo na montanha. Tinha de base daí, né? Dente de leite, infanto juvenil. Ali já estava o pessoal com 16, 17, né? Sim. E nós fomos jogar com o São José. 3-0 para nós no primeiro tempo. Jogaram o adulto. No adulto, na Copa Arizona, valendo classificação e premiação. Entendi. Não lembrava disso. 3-0 para nós. 3 gols do Chiclé. Primeiro tempo? Do Tomezinho. Primeiro tempo. É que num dia meio um pouco ventoso, e nós jogamos, era inverno, nós estava atacando para o sul. Sim. Então a bola ia mais facilmente para lá. Mas foi 3-0 para nós. No segundo tempo, 3-3. Eles empataram. Eles empataram com nós, Dalipiani, centroavante de Catuípe, 2 metros de altura, fez 3 gols de cabeça. Fomos para os pênaltis. Era eliminatório. Eliminatório, claro. varia. É na Copa, isso aí. Perdemos nos pênaltis, 5-4. Lembra do time do Gaúcho? Alguns? Lembro. Vladimir Burteto, goleiro. Um dos melhores goleiros que teve, que eu digo assim, um dos poucos que sabia sair do gol. O Vlad. A bola cruzada da risca do gol ao pênalti era dele. Saía na bola e não era alto. Não era alto, mas tinha expulsão muito grande. Erlon Beck, lateral direito, ou Tim, reserva dele. Certo. Chiquinho, o Darcy Hartmann, o Mário. Lateral esquerdo, Rosinha, ou o Celso Banana. Rosinha para nós, o Paulo Assis, falecido recentemente. Há pouco também. O Rosinha na lateral esquerda. Também entrava nessa vaga aí, não? Não, eu não jogava, eu não tinha
Eu já era do segundo time. Tá. Mas tu era dessa posição também. Eu era lateral direito. Era eu, o Erlo e o Tim. Os 3 lateral para disputando vaga ali. Tá. Centro médio. Fernando Luquezzi. Doutor Fernando. Um dos melhores centro-médios que eu vi jogar até hoje. O guri era bom mesmo. Era bom. Muito. Jogava muito. Bom, no colégio nós destacava também, né? Sim. Meia direita. Paulo Wisman. Sim. Depois foi para lateral esquerda também, né? Jogando um pouquinho. O Luiz Fernando Wisman. Dunga em alguns momentos. Flávio Bombardieri. O Chibo, a gente chamava de Chibo, que era o filho do seu Keller, do seu Dr. Keller, o Chibi. O Kleber. O Kleber. Tinha também o Chibinha. Sim. Né, o Jajá. Aí na ponta esquerda. Ponta esquerda. Né? Deixa eu ver quem mais eu lembro. É tanto nome de gente que é difícil. Não ia lembrar dessa aí tinha Jair Galvão, Bilo Galvão, Papico, que a maioria desses que foram jogadores da escolinha, eu digo assim, 80% foi profissional. Né? E os outros continuaram no esporte amador aí, que não foram para profissional por não querer, aí os pais não deixaram. Mas muito interessante isso, né? Mesmo, né? Vários seguiram na carreira futebolística, saindo ali da montanha, que era um baita orgulho para o seu Bindera. Não, foi uma história. Eu devo muito a ele, assim, em termos da minha vida. E ali começa já uma parte onde que eu começo a minha parte de ser mais da parte de administração do que da parte de jogar. Como eu não tinha porte físico, não jogava nada, vamos dizer assim, jogava muito pouco, né? Não tinha de casa, um veio futebolístico, não tinha. Meu pai era caminhoneiro, viajava. Eu vivia sozinho, vamos dizer assim, aprendendo. Pai viajava longe? Longe. Foi caminhoneiro longe. Sofreu muito nessas estradas, tempo de não ter asfalto, não ter nada. Uns fenemê. Sim. Ir para o Rio de Janeiro de fenemê, naquela época, né, eu fui junto. No ano agosto de 1965, quando deu neve. Isso. Logo depois das neves, nós fomos para uma viagem para o Rio de Janeiro. Foi junto. Praia de Itacuruçá. A mãe viajava com ele? Tinha uma cama dentro do caminhão, 2 camas. Nós viajávamos, fazia comida na estrada, né? Nós fomos levar uma lata de óleo mucama da Cotrigi. O pai tinha Era a carga? O pai tinha o caminhão com tanque. Levamos uma carga de óleo lá para uma indústria de sardinha. E a volta do frete era uma carga de sardinha em troco do óleo, para vender no supermercado Cotrigi. Então, e ali que vem, é uma parte que eu começo com o seu Bindé, na própria Copa Arizona, como era sediado por nós, para nós arrumar algum valor, nós montava a Copa. E aquele tempo a Copa não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha nada. Era os tonel com as bebidas dentro, gelo e serragem. Então eu com 14, 15 anos eu já atendia a Copa do lado da arquibancada e ficava uma Copa do lado de cá. Seu Antoninho, alguém cuidava do lado de cá e eu cuidava do outro lado. Então tinha que atender, vender, troco e tal. Então naquela época eu já fazia essa parte. E desde ali eu comecei uma parte mais de trabalhar em termos de organização de equipes do que de jogar. Isso ali em 1979 eu começo a trabalhar na Graziotin. Tinha os campeonatos do Sesc e nós tínhamos time de futebol de salão que jogava o comercial. Todo mundo tinha, né? Mas ali nós tínhamos time naquele tempo, não era assim, né? Era times. Sim. Né? O Natalino Tomé da Cruz, né? O Juraci, um baita fixo. Já pensou. Né? Verdade. Nós jogava muita bola ali. E ali eu comecei a jogar um pouquinho. Porque tinha que resumir com a empresa. Então eu comecei a jogar. Mas logo depois de 75, eu trabalhei até de 79 a 84, eu fui para Cotrijuí. Mas só para não deixar passar, a Graziotin ficava aqui na esquina da 13. Isso. Eu comecei lá onde é que é o Rei das Frutas hoje.
que era Total, era Graziotin, virou Total Material de Construção. No Rei das Frutas da Coronel Dico? Isso, lá era na frente do Brenner. Pô. Lá era Graziotin Material de Construção. Daí virou Total, trocaram o nome. E aí eu fui promovido lá de cima para a loja de baixo, porque era do mesmo dono, né? Sim. Eu vim para a loja aqui do seu Juraci. Tá. E logo em seguida o seu Juraci foi promovido para Florianópolis, e daí veio um gerente de Cruz Alta, o Ibá. E ali eu era subgerente e o Ibá era o gerente. E ali já formava equipes também para jogar os campeonatos do Sesc, né? E porque ali era 39 funcionários que nós tínhamos. Roberto Coser, um dos melhores meias, né? Falecido há pouco tempo também, jogava ali. Sim. Né? O seu Juraci, o Jorge Krause de goleiro. Então nós tínhamos assim uma formação básica, né? Sim. Começou comigo na Graziotin lá, o Paulo Costa. Mesmo? O Paulo Costa entrou lá quando nós abrimos, porque nós inauguramos a loja com uma equipe nova. O Paulo Costa, ele era não digo um cerimonialista, mas era o cara encarregado de fazer a abertura, a programação da abertura, convidar pessoas e fazer um trabalho de campo, vamos dizer assim, buscando. Ele trabalhou como vendedor externo também, públicas ali, para implementar a Graziotin aqui. E aí tu vai para Cotrijuí em seguida? Eu vou para Cotrijuí. Eu passo num concurso lá, né, numa função idêntica que eu fazia na chefe administrativo, como era na Graziotin, e fazendo curso para gerente para ir embora de Juí. A minha destinação, porque eles faziam reserva técnica com mais 5 gerentes, então, mais 5 fazendo treinamento. E a minha, era para mim ir para Rio Brilhante, onde no Mato Grosso. Mato Grosso. Bonito, Rio Brilhante, Cidrolândia, até Dourados, onde a cooperativa tinha já. Então foi aquela parte da colonização ali. Isso. Eu fiz todo o treinamento, e daí quando tá para eu assumir essa parte, até deu um acidente que um dos gerentes estava voltando para cá e na ponte do Potiribu faleceu, o Lopes, trocou o presidente da cooperativa. E aí quem assumiu ali? Oswaldo Miotti. Depois do seu Rubens. O seu Rubens teve acho que uma gestão que ele ficou de fora, quando ele foi ministro da Agricultura, uma coisa assim. Você esteve no INCRA. INCRA, E aí eu era novo ali, conhecia pouco desse trâmite mais da alta cúpula, né? Mas daí eles resolveram mudar essa parte da questão de levar alguém daqui para o Mato Grosso. Eles resolveram pegar gente local. Então eu fui fazer treinamentos aqui na área de ação entre Joia e Tenente Portela. Sim. Mas acabei ficando depois, assumindo um posto em Ijuí. Mas ia topar se tivesse que ir para lá? Foi a condição para ser contratado, né? Então fizemos todo aquele treinamento, e depois esses daqui assumiram algumas, porque era gente por exemplo, um era de Chiapeta, estava fazendo treinamento aqui, o outro era de Tenente Portela, outro de Augusto Pestana. Então eles foram alocados naquela região que conhecia mais os associados, até por causa da vida do interior. E eu acabei assumindo um posto aqui na Cotrijuí, e ali começa uma outra fase da minha vida, que eu me afasto um pouco do gaúcho e vou participar da diretoria da AFUCOTRI. Tu te envolve com a associação? Por 17 anos. E você conhece o Zenescope porque você participou. As integrações que existiam entre a Cotrijuí. Sim. Então lá eu entrei na diretoria da AFUCOTRI e comecei a me identificar com algumas coisas de organização. Então vem organizar equipes para a Enescope, organizar equipe para as modalidades de Sesc e SESI, que era dividido. Tinha que ter 2 times de futebol de salão, 2 times de futebol de campo para jogar esses campeonatos. Quantos funcionários da cooperativa naquela época? No total, 3.600. Pegando Dom Pedrito, Mato Grosso, né, Rio Grande, São Luís Gonzaga e tal. E como a Ijuí era sede, todas as integrações saíam aqui. Então, uma vez por ano,
ali na data 12 de outubro, que ficava meio fora de safra, né, a gente fazia um encontro de 17 modalidades esportivas, onde vinha uma equipe de cada unidade operacional da cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. Mato Grosso não vinha, mas vinha Rio Grande, Dom Pedrito e tal. E era gente muito boa que passava dos jogos, né? E nós tínhamos times muito bons que jogavam aqui, né? Puxa vida. Então eu comecei ali também nessa parte de administração, de constituir e treinar equipes, porque eram 17 modalidades. Além de gerenciar o parque aquático, que tinha toda a parte das piscinas, ginásio não tinha ainda, mas os campos de futebol 7, cancha de bocha, né? E tinha o campo desse futebol de salão, mas era uma quadra aberta dele, né? Não tinha o ginásio ainda. É isso, era aberto. Então jogava no mesmo lugar lá embaixo? No mesmo lugar. Do lado do riacho, vamos dizer. Yeah. E então ali era iluminada, tinha jogos, né, de noite e tal, tinha o camping, vinha o pessoal de fora que vinha participar da temporada de piscina, acampava. Tá doido, jogo. Então isso aí, assim, levou a organizar isso tudo de forma fora do horário de trabalho. Sim. Eu trabalhava na cooperativa com responsabilidade de cargo e funcionários sob comando, e tinha que coordenar toda essa parte junto com mais gente, claro, uma diretoria formada, mas eu acabava fazendo esse corre-corre, quando participava de campeonato municipal de salão, e ia treinar para o Zenescope, treinar para SESI, você tinha que acompanhar as equipes. Sim. Né? Alguém tinha que organizar, ou era para ir lá ligar a luz, treinar, marcar jogo, lavar fardamento, né? Ver bola, ver massagem, ver, né? Seu Madruga acompanhar. A coisa não tem fim. Quase, não digo profissional, mas era coisa rápida. Tu saía às 6 horas do trabalho e às 7 horas tinha que estar pronto para o jogo, né? E aí foram muitos Zenescope que a gente participou. Pô, ficou 15 anos na Cotrigia? 13 anos como funcionário, e depois, quando me desligaram, me terceirizaram o parque aquático da FCOTRI. Continuou mais um tempo. 4 anos eu fiquei lá. Então eu tomava conta de todo o parque, menos do salão de festas. Então o ginásio que teve, depois a gente construiu o ginásio quando teve o Zenescope sediado em Juí. Uhum. Campos de futebol 7, camping, piscinas, bocha, bolão, essa parte toda. Eu fiquei 4 anos lá, praticamente morando dentro do ginásio, né, e coordenando todo esse trabalho, porque eram, sei lá, 300, 400, 500 pessoas que participavam lá, e no outro dia tinha que estar limpo tudo para de novo. Então, tinha o quadro de funcionários, tinha as piscinas, tinha o tratamento da água, tinha... né? Sim. Esse período de que ano até que ano? Eu trabalhei na Cotrigia de 1984 a 1997. Certo. E de 97 a 2001, por ali, eu fiquei como, vamos dizer, uma parte do econômico. Sim. Aí vem uma outra parte da minha carreira profissional, que como eu saí eu tive funcionários na FCOTRI, eu fui trabalhar de novo na minha parte. Eu fui um tempo gerente da Lojas Nicola. Sim. E depois eu saí das Lojas Nicola, e me convidaram para uma atividade bem desafiadora e muito triste, que era fazer o encerramento das Lojas Ubino em Juí. Contratado para 90 dias. Sim. Fazer o encerramento da atividade da empresa em Juí. Sim. Que seria toda a parte de contas a receber, aquela parte ali, e também o desligamento de todos os funcionários. Recursos humanos. Para depois ficar só um escritório, né, para cobrança, quem tinha os carnês para pagar. Certo. A Ubino voltou para Juí depois, em outros locais, mas praticamente nunca deu certo. É mesmo? A própria Nicola também veio para cá 2, 3 vezes e não deu certo. Eles são mais acostumados com o povo da fronteira, que é uma cultura totalmente diferente. Olha só. Então, Pensei Santiago... que era só se instalar e sair vendendo. Não. Santiago, o seu Alceu Nicola, um senhor muito correto, muito, né? Mas numa metodologia das barracas, eles chamam muito de barracão de vendas. Uma cultura assim um pouco mais daquele, recebeu o usado para vender o novo, e
E aqui não colou muito essa parte, porque tinham as lojas só de usados. Então o Bino também, lá de Bagé, meio longe, a geográfica, a questão do deslocamento também em função da qualidade das estradas, não tinha asfalto muita parte, também foi esmorecendo. Depois eles colocaram mais algumas filiais. Que interessante. Mas não pega, e sabe? Tu conhecia os cabeças dessas lojas? Chegava a ter contato com o seu Nicola? Com certeza. Com certeza. Encontros gerenciais, né? Treinamento. Eles tinham muitas lojas, então todo mês eles passavam nas lojas. E aí vem uma história interessante. Quando eu mudei, consegui um prédio, nós tínhamos a loja aqui na frente do SESI, meio escondida, onde era a Receita Federal. Loja meio escondida, a 50 metros da Colombo. A rua dali da esquina para lá era aqui na José Bonifácio. Na José Bonifácio. O SESI, fiquei pensando. Claro, a farmácia do SESI. A farmácia, a lojinha. Daí vem as ruas do lazer, né? Mas assim, não tinha movimento a loja. O trânsito dali para lá, da esquina para lá, era um movimento só. Colombo, aquele pessoal que tinha para lá, até a rodoviária era um auê. E para cá nada. Daí eu falei com o senhor arrumar um prédio, podemos trocar. Arrumei um prédio. Hoje, em diagonal com a Caixa Federal, do Alamar lá, instalamos a loja. Hoje é farmácia embaixo. É uma farmácia econômica, eu acho. E no dia da inauguração ele me disse assim, essa loja tem que vender 100 mil reais. 100 mil? Era, 100 mil. Senão, daqui um mês eu venho, se tu não atingir os 100 mil reais, você vai ser desligado, eu vou colocar outro gerente. Tu tem que me dar lucro. E 100 mil era difícil. Era dinheiro. Nós vendíamos aqui na base 30, 35. E fomos para lá pelo mesmo custo. Né? Então, para que 100 mil, né? Se eu começasse com 35, e o homem cumpriu a palavra dele. Ele veio no 30º dia, nós tínhamos atingido 97 mil reais de venda. E assim mesmo ele me demitiu. Tu tá brincando? Ele cumpriu a palavra dele. Eu não posso ficar mal operando os funcionários. Chamou todos os funcionários. Vocês lembram que eu prometi aquele dia? Vendeu 3 vezes mais e não chegou a 100 mil. Daí ele me convidou para trabalhar na Nicola Consórcios, para vender consórcios, aqui em Juiz Forte, Nicola Consórcios. Mas daí eu fiquei um mês e pouco lá, resolvi parar. Era uma época difícil de vender consórcio, né? O financiamento de carros era a longo prazo, era mais fácil pegar o carro na hora do que ficar 5 anos esperando às vezes. Sim. Daí entra uma outra parte, que é os programas do governo do estado, através da Unijuí, chamado Rede de Cooperação. Tu participou disso. Que experiência foi essa? Até hoje. Eu entrei em 2001. Uma nova teoria econômica, para mim, que sou administrador de empresa, né, formado em administração pela Unijuí, para mim é uma teoria econômica. A gente aprendia Taylor, Fayol, aquelas partes lá, né? E quando vem uma metodologia de você unir empresários do mesmo setor, concorrentes, juntos trabalhar, você não aceita. A gente conhecia a associação de pessoas para uma piscina, para um clube social, né, e tal, mas a associação de empresas, né, do mesmo porte. E aí vem uma felicidade muito grande que eu tenho de ter trabalhado até abril deste ano, e eu posso contar rapidamente isso, mas é uma longa história. Eu constituí muitas redes. Mesmo? Eu constituí muita rede de empresa. De que ramo? De todos os ramos que tu possa imaginar. É uma metodologia que serve... Dos mais concorrentes, assim, que os caras não podiam se olhar... Não, mas aí vem alguns gargalos, né? Aí vem algumas coisas que você pega com a experiência, que você consegue, de repente, tirar do limite de concorrência do mercado e jogar para umas regiões, cidades diferentes. Eles começam a ver isso com bons olhos. Aí eu constituo a primeira rede, a rede Toque Lar, de lojas de imóveis eletrodomésticos, porque eu conhecia o ramo. Sim. O seu Antônio Quatrim me procura para conhecer essa metodologia, a gente forma ali uma rede. Estou com eles, né? Estava com eles até abril, sim, durante 22 anos, 12 como consultor pelo programa através do governo do estado e Unijuí, e 9 como funcionário, onde a rede hoje tem 80 proprietários e 140 lojas associadas.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por isso que eu dava umas sumidas de vez em quando, porque eu trabalhava as regiões, eu tinha que viajar muito para Santa Catarina, Paraná. Tu deu esse pontapé inicial aqui a partir da Unijuí. E isso foi a rede criada. Dentro da parte da Unijuí, nós criamos 35 redes em 10 anos de programa. Mesmo com as paradas, porque fui demitido 6 vezes do programa. Ele era temporário, era contrato determinado. Terminava o contrato. Aí eu constituí a rede Agapel de livrarias, Centenária, que é uma das associadas, né? Hoje tem umas 50 lojas no estado, mas eles não trabalham com marketing, eles trabalham só parte de compras. Aí vem o que cada empresário quer fazer com o seu negócio. A rede Tua Clara é completa, a gente diz dentro do programa, porque ela compra, vende, faz marketing, faz treinamento para funcionários, faz visitação a feiras, então é um segmento completo. Já a Agapel, eles se reuniram para comprar juntos, né? Então, até hoje. Baratear esse custo. Buscar economia de escala. Daí eu criei a rede Indumóveis, indústrias de imóveis na região de Santa Rosa. Tem a Feira Internacional Indumóveis, saiu agora em junho, até lá. A rede começou a ver outros caminhos, além de que eles aí já vem outra. Eles não queriam comprar junto, eles queriam mercado, queriam vender os produtos deles, porque cada um fazia um produto um pouco diferente. E esse leque todo era oferecido dentro dessa ideia de rede? Não, a metodologia da rede era de constituição, de fazer o estatuto, o regulamento, registrar a rede. O desenvolvimento dela vem através do consultor, o que ele faz pela rede. Entendi. Aí vem questão de planejamento estratégico, né? O Baggio, professor Adelar Baggio, do Cineia, o pessoal que trabalhava comigo no programa, nós fizemos um outro convênio com o governo do estado e escrevemos um livro, que é a teoria, uma teoria, né, uma prática de desenvolvimento de planejamento estratégico em redes de cooperação. Porque a rede tem uma sede e tem as empresas que têm a vida própria de cada uma tem o seu CNPJ. Está documentado isso? Está documentado em livro. Que bacana. Lucinéia Voitunas. Voitunas. Isso. Gilberto Mate e Adelar Baggio. Tem mais, tem mais gente junto aí. E aí você vê o que eles querem fazer com o que eles constituem. E eles são os donos da rede. Sim. A gente está lá como um mediador. Né? Então, depois da Indumóveis, que tem a feira até hoje, nós fomos expor na feira de Arapongas, divisa com São Paulo. Paraná. A maior seca que deu aqui em 2004, 2005. Deu uma seca terrível aqui no Rio Grande, eles não tinham caiu a venda. Nós fomos expor em Arapongas, no Paraná. Consegui, através do Sebrae, um stand de 100 metros quadrados. Nós levamos 10 indústrias daqui, juntos no mesmo pavilhão, cada um com o seu portfólio de produtos. Acampamos numa fazenda de café, todos nós numa casa, todo mundo junto, passamos uma semana de feira. Então levar isso para lá, montar os móveis, depois desmontar os móveis, vir para cá, participar da feira. Até hoje eles têm os clientes que eles fizeram lá. Isso aí é genial. Salvou o ano deles e dali para frente eles cresceram muito. Tem empresas muito grandes ali que participavam. Piratini, né? O Adelco lá, com a de Bento. Isso eu imagino que, né, faz bem. Onde eu vou... Que funcionou, assim, que progrediu. Tem esse reconhecimento, Gilberto? Tem. Tanto é que eu nunca abandonei eles. Entende? Eu ainda dou acompanhamento. Se tu for ver meu WhatsApp, os grupos deles eu participo. Né? Criei uma rede aqui em Juí, dos moveleiros. Participaram muito da FENI, muitos cresceram, né? Desenvolveram suas empresas, porque a gente acaba dando ferramentas, porque ele vem vamos dizer assim, um marceneiro, ele sabe produzir. Mas quem cuida do comercial? Quem cuida do administrativo? Quem desenvolve? Quem treina os funcionários? Sim. Né?
saber vender, saber fazer preço. Então, toda essa parte, e aí vem cursos do programa que viabiliza isso, através dos próprios professores da Unijuí. Daí tu leva as pessoas para uns cursos dentro da universidade, joia, tu propicia isso. Tá. Né? Aí eu saio daqui e vou no Pará constituir uma rede de indústria moveleira. Isso daí fora o programa, Sim. particular, convidado pelo Alceu Vandersan, através de Brasília. Sim. Né? Tinha um projeto do Sebrae lá, do BID, Banco... O senhor Vandersan que está com um podcast agora, tá. Copycast, mas está se achando. Ah, mas é o cara. É o cara, né? É o cara. Nosso vaca. No cooperativismo, o homem entende. Que bacana. Fui lá e em 15 dias deixei montada essa rede. Né? Consegui com eles trazer todos eles para a Móvel Sul, a maior feira de imóveis que tem no Brasil. Porque eles tinham um conceito assim, que eles enxergavam nós aqui de São Paulo para baixo como a Europa, como nós vemos a Europa, desenvolvimento. Então eles lá trabalhavam, e lá tem enchentes, não é enchente, tem muita chuva, todo dia chove, depois das 2 no inverno deles lá, né? E eles faziam os móveis e não tinham assim um conhecimento maior de maquinário, de produtos sob medida, partes Pegou assim. essa realidade. E eu consegui trazer eles para um conhecimento técnico um pouco maior, mesmo porque eu fiquei 15 dias lá, que foi pouco, porque tinha que fazer toda a parte jurídica, vamos dizer assim, né, constituição, registro. E trouxemos eles para cá, daí eu acompanhei eles na feira aqui. Daí eles viram como que produz aqui, como que faz, como que atende, né? E aí, através do Sebrae lá, foi deixado todo um planejamento estratégico para eles continuar o projeto. Puxa vida. Tá, isso aqui daria só esse tem mais assunto redes, de rede. Tem mais, claro. Tem mais redes. Mas tem só bastante. esse daí é uma entrevista. E aí vem o seguinte, ó. Você faz, pela Unijuí, você faz uma rede de hospitais. Você faz uma rede de sítios de lazer. Fez? Outros colegas que participavam. Sim. Você trabalha com cabeleireiros, você trabalha com agroveterinárias, né? Rede de autopeças, supermercados. Eu trabalhei em 5 redes de supermercados. Sim, eu lembro que a gente comprava Rede CNS, isso aí. Rede Vivo, Rede Forte de mercados, a Panimel das padarias. Então, a metodologia serve para todos os segmentos. Eu constituí 8 redes e acompanhei 14 em Porto Alegre, redes de lá, que a gente trouxe para cá, né? E aí ainda acompanho algumas de papo, né? Tem uma aqui de lojas de som e insufilme, essa parte aí, também, né? Que ainda é de Cruz Alta. Então, assim, isso dá... E assim, qualquer cidade que eu vou, vamos dizer assim, daqui subindo da Cascavel até Londrina, ou Camorão, eu tenho visitado alguém ou tenho conhecido. Puxa vida. E o bacana nesse teu relato é o quanto tu passa quase uma paixão, tu acreditou nisso, né, Gilberto? Não é um simples trabalho, uma tarefa, vai lá e... São anos. Pô, e com retorno, com resultado. A Toquilar, que é a maior, né? Tu inicia ela com, vamos dizer, 14 empresários com 27 lojas. E tu sai da rede, né? Ainda não estou bem afastado. Até tenho um contato aí para prestar algum serviço, alguma coisa, né? Sim. Mas, assim, eu me sinto bem porque você é demitido e agradecido pelo que você fez pela empresa. Eles te dão uma gratificação pelo trabalho que tu desempenhou. É mesmo? Claro, negócios é negócios. Eles têm a diretoria deles, que vão tomar as decisões deles, né? Tem as assembleias, tem, né, o que segue. E você fica assim, chega a 140 lojas. Conhece gente de tudo que é jeito e te agradece, convida para ir na casa. Tu vai viajar uma semana inteira, fica fora
vai na casa deles, vai jantar com eles, convida para almoçar, tu vai levar conhecimento para eles, e tu vê o crescimento da empresa. Tu vê ela do jeito que estava, o antes e o depois, ou o atual. Sim. Os caras que saem no faturamento de 30 mil vão a 150, 200 mil. Certo. Né? As ferramentas que você consegue. Então isso é muito gratificante. Claro. Me diz só então, com todo esse aprendizado, tu chega lá na montanha e tenta colocar algumas regras e fazer a turma cumprir, desgasta, vale a pena, é uma coisa que te faz bem. O que te faz passar lá todo esse tempo? Às vezes ter que fazer uma cobrança mais forte, proibir o uso do campo, porque tem muito... O Chico é o presidente, vai vir aqui também, mas como eu disse na abertura, tu é uma referência. O seu Bindé disse que ele ia ficar tranquilo se as coisas iam ficar contigo, e tu toca à frente esse gaúcho, né, que teve toda essa dedicação do seu Bindé, do Milton, do Ratinho, João Keller, dessa turma toda que adorava o gaúcho, né? O que te faz, o que te move lá na montanha para a gente ir fechando essa hora de entrevista? Eu acho assim, Luiz, como eu participei um tempo, e depois me afastei e acompanhava com o seu Bindé no comando, a diretoria que tinha, outras pessoas que passaram por lá. Teve um vácuo aí que também nós não ocupávamos o campo porque foi tomado, né, pela prefeitura. Depois teve uma briga judicial aí tal para recuperar o patrimônio. Eu volto, então, com 43 anos de idade, como atleta. Eu queria jogar no time de veteranos, que tinha uma equipe só. E não prometo jogar futebol. Eu disse, até quando eu fiz a minha carta de solicitação de encaminhamento para... porque eu tinha saído da FUCOTRI, conhecia 17 modalidades esportivas em um parque aquático de uma colônia de terra de 26 hectares para 1 hectare, é diferente, né? Então... Eu mando na minha carta para aprovação o Léo Hermans, acho que era o coordenador do time, Léo Oba-Oba. O Oba-Oba. E dizendo assim, eu quero, se possível, jogar, mas como eu sou sócio proprietário, eu quero colaborar com a equipe. Eu quero fazer trabalhos no gaúcho, de festas, o que se podia fazer. E aí me aceito. E eu começo, de vez em quando, jogar um pouco, mas aí eu me torno, logo na primeira eleição que dá da diretoria, tesoureiro do gaúcho, que tinha que acompanhar a parte de finanças. Aí você tem uma certa dívida a pagar em termos de IPTU e remanescência, que a gente conseguiu depois isenção, por ser uma associação sem fins lucrativos, e nós éramos cobrados, não digo indevidamente, mas não precisavam cobrar, porque é uma associação, toda ela tem isenção. Só que aí vem o seguinte, você tem que pedir, ninguém vem te oferecer. E a gente descobre isso na lei aí, o Moacir Kim, junto com o presidente da SOGE, que a SOGE não paga IPTU. Bom, mas a SOGE tem todo um patrimônio que eles não pagam IPTU, por que o gaúcho paga? E a constituição jurídica é a mesma, associação sem fins lucrativos. Fomos na prefeitura e seu Gomes, Tenente Gomes, Capitão Gomes era o presidente, nós fomos lá, com o Valdirec, apresentamos e pedimos isenção. Isentaram dali para frente, mas o que nós pagamos foi pago. Mas já foi um alívio. E a partir dali a gente começa a melhorar algumas coisas de estrutura. Alambrado, amplia, troca as cercas de lugar mais profundo. Você daí começa a ter algumas coisas mais de cuidado com o gramado, que estava muito judiado, né? Começa a ver a parte social, uma sedezinha social, faz alguns jantares, amplia a parte social, vem atrás de recursos. Hoje nós temos uma sede lá para uma festa de 180 pessoas climatizada. São 8, 9 WCs de banheiro que precisa para vestiários. Aí a gente muda a copa, né? A gente reforma de novo, cai nosso telhado,
do salão, tivemos que fazer toda uma estrutura nova de telhado, vem um poço artesiano, vem a irrigação do campo, e tudo isso envolve, e aí tem uma manutenção no campo. 400, 500 pessoas jogando bola lá toda semana, da sujeira, né? É banheiro para limpar. Tem juntado esse povo todo? Agora estão lá treinando a escolinha do São Luís, né? Sub-15, sub-13. A gente tinha feito o contrato com eles dos 5 aos 15, com poucas pessoas, e veio essa parte do sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, e nós temos lá um acerto com eles, então, até o sub-15. Certo. Né? Porque senão não há campo que aguente, né? E daí vem essa parte toda de organização. E aí, como eu pego a parte de tesouraria, e nós temos mandato de 2 em 2 anos, aí vem a questão da iluminação do campo. Vamos fazer iluminação. Na minha gestão de presidente, te envolve. Aí, como eu moro próximo, né? E vou lá e limpo aqui, limpo ali, corto ali, limpa isso, tira lixo, tira entulho, né? Vai fazendo pinturas, manutenção. Eu te vi hasteando a bandeira num domingo, meu. É o pavilhão, gente, né? Colocando lá num local para referenciar. Mas aí vem muitas coisas. É vender uma publicidade para um valor, é cobrar as mensalidades dos jogadores, dos sócios, é fazer fardamento, é abrigo, é festa. Vem uniforme novo para os 80 anos, para essa festa de outubro aí? Olha, com certeza. Estou com a de 79 aqui, uma camisa de passeio, né? Muito bonito. Todos os anos a gente faz uma camisa de passeio. Sim, esse abrigo foi em referência... Dá uma olhadinha nas minhas costas, mas acho que tenho 72 anos. Então, todas as vezes a gente faz alguma coisa que marca. Então, com certeza vai sair alguma coisa para esse ano. A programação está grande, já começou. Fomos a Capão da Canoa jogar uma partida de futebol lá. O caponense de lá está convidado para vir aqui no nosso aniversário. Agora, dia 12 de agosto, um jantar, Dia dos Pais, também comemorativo, né? Para a gente ir fazendo essa agenda. Já temos a programação para outubro, mas eu vou deixar mais para o Chico Saifra, então, falar dessa parte. Mas tem jogos, tem o famoso costelão, tem almoço, tem jogos, tem baile, né? Tem mesa de bar. Então, a gente vai fazer uma programação intensa durante o ano. Tivemos recentemente o evento da inauguração da irrigação. Tem o campo que dá trabalho, né? A gente fez no inverno e está bastante úmido. A gente joga fim de semana sempre úmido o campo, dá desgaste no campo. Aquela parte onde a gente, tipo aqui tem tua mesa, tem essa faixa no meio que foi a instalação. Aquela terra está afundando, a gente tem que ir repondo a terra para nivelar. Mas são as consequências que a gente sabia que iriam acontecer. Mas a maior satisfação minha, de repente, de fazer isso, é porque assim... Às vezes eu ouço, mas tu é o dono, você acha o dono do Gaúcho. Eu sou dono. Eu me considero um dos donos, porque nós somos 30 donos. Certo. Nós somos uma associação com 30 sócios, proprietários, eu sou um dos proprietários. Então eu cuido aquilo como cuido que é meu. Faço o que eu posso, no momento que eu posso, tiro muitas horas de lazer da minha, né, do que eu podia estar fazendo outras coisas, me dedicando lá. De manhã, quando tu contata comigo, eu estou lá limpando as calçadas da frente, árvores, caindo sujeira na calçada, vai que alguém escorrega e caia, tem que limpar, né? Então, sempre tenho o que fazer. Cortar a grama do campo. Cumprimentos, cara. Que é isso, Gilberto? Muito bom, meu. Sempre tem. E aí vem a parte de organização também nos times. Sim. Nós temos uma equipe lá que eu participo, que é acima de 50 anos, com 70 membros. Tem jogos todos sábados. Tem que cobrar mensalidade, tem que fazer fardamento, tem que ir bola, Copa, que tem outros que fazem também suas partes, né? A gente tem a divisão. Mas acaba recaindo bastante trabalho para ser feito, né? Cada um tem a sua, dentro da diretoria, a sua escala de ser. Hoje eu sou secretário. Tive que fazer as atas das últimas eleições, tive que, a questão de dar estatuto, fazer, né, toda essa parte. Então, coordenar as assembleias,
fazer... Olha, é uma empresa, que não queira uma empresa, e não tem nenhum funcionário. Sim. Né? É 1 hectare de terra lá. Não tem mais ninguém morando lá. Não tem ninguém morando, né? Tem a parte da segurança, vigilância, né? Sim. Mas nós não temos funcionário, né? Sim. Nós não temos muita renda para pagar muitos serviços a serem feitos. A gente tem que ir lá no aquilo que comentamos essa semana, que você colocou aí aos abnegados do futebol, né, que trabalham voluntariamente. O card aqui do tempo todo, que bacana. Então eu vejo muitos, Macaquinho, né, que se dedicou, o Caieira, com a academia, lá o seu Valdetar do Aimoré, assim como todos que coordenam equipes, o Léo Goy, né, cara, estão tirando do seu lazer, da sua família, para fazer coisas em prol de uma entidade. Por quê? Porque gostam daquilo, porque se sentem bem. Eu devo muito a isso, porque eu tenho muitos amigos que eu fiz no futebol, nas empresas e tal. Então, assim, eu até fico... Esses dias atrás minha esposa falava, mas tu vive velório? Mas são amigos que estão partindo, que eu conheço muita gente. E nós perdemos muitos amigos próximos, né? Acho que é um dever meu. Tá chegando a nossa vez, Gilberto. De ter compartilhado uma vida com eles, de lá me despedir. Isso aí. Né? Isso aí. Então, espero que, de repente, eu vou, mas eles não vão vir no meu, né? Mas fazer o quê? Espero que alguns venham. Essa preocupação não precisa ter. Mas assim, os próprios falecimentos, né, de pessoas, o seu Bindé, para mim o seu Bindé era considerado um segundo pai. Sim. Seu Egídio Visma, é um segundo pai para mim, Dona Marlene Visma, parentes teus, né? Cara, convivemos ali. Mas... O seu Egídio botava nós dentro do pala dele e pagava ingresso para mim entrar nos jogos do São Luís, coisa que eu não tinha como pagar. Sim. Aquela junção na esquina ali, né? Eu vivia ali na casa deles, claro, né? Que sim. Então... Feliz de quem viveu essa infância assim e conviveu com essa gente. E tem amigos, né? Onde eu chego, tenho conhecidos. Eu saio na rua aqui, conheço todo mundo, vamos dizer assim, né? Até pelo trabalho. E se eu saio de Juiz e vou para outras cidades, conheço gente também. Então esse relacionamento que o futebol me deu, não digo o futebol, mas a convivência com o futebol. Sim. Porque eu nunca fui de jogar. Eu joguei uma vez na ESA do Povoado Santana, um campeonato. Acho que foi o único campeonato amador de Gi que eu joguei de futebol. Mas estava sempre junto ali. Mas organizando e colocando times no campeonato. Isso aí. Essa parte a gente participou. E aí assim a gente esquece às vezes de falar de muitos nomes, então. Opa! Né? Mas fica para a próxima. Até eu trouxe aqui uma lembrança das minhas coisas. Eu tenho aqui uma relação, por exemplo, da turma da Cotrijuí, que a gente trabalha, do Gaúcho. O meu currículo, para não esquecer de muita gente, porque são 50 anos que eu digo, né? Claro, eu estou com 61, mas são 50 anos que tu tá na vida ativa aí. Claro que sim. Né? Envolvido com esse pessoal. Tu dá uma recuperada e vê tudo o que fez. Muito obrigado, Gilberto. Só uma referência. Diego. Agradecer a você pelo que tu está fazendo pelo esporte, abrindo oportunidades para as pessoas que venham aqui falar. Sim. Eu sei que tu vai trazer muita gente que é do esporte e tem muita história para contar. A ideia é essa. E assim, Luiz... Que é a linha do seu Bindé, né? Justamente. Aquele livro que ele escreveu, né? Como o Paulinho Assis dizia, você está no livro do Bindé, tu jogou no Amador de G. Eu tenho um exemplar daquele livro, né? Então, tá todo mundo lá. E meu nome está lá. Não joguei, mas meu nome está lá. O nome está lá. E o seu Bindé tinha, né, toda uma... atenção e deve estar muito feliz lá no céu vendo o que tu está fazendo pelo Gaúcho. É difícil a gente continuar escrevendo o que ele fazia, né? Isso é muito... Aí deixa para os repórteres, né? Essa lacuna fica, mas a gente tenta continuar contando as histórias aí dessa modalidade apaixonante. Muito obrigado, tá, Gilberto? Eu que agradeço a vocês aí, tudo é bom. Ele chegou na montanha, o Gaúcho tinha 30 anos, agora vai comemorar 80. Nosso entrevistado da semana, Gilberto Matte, lateral do Gaúcho, amigo da turma e com toda essa responsabilidade no dia a dia do Grêmio Esportivo Gaúcho,
lá do estádio Bertoldo Christmann, na montanha, que segue sendo assunto, pauta aqui nas próximas semanas. Até a próxima. E quero reunir os membros da Escolinha do Gaúcho nos 80 anos. Vamos lá, vamos juntar essa turma. Você tem contatos, eu tenho, nós vamos fazer uma festa de novo. Fechou? Já fizemos algumas, né? Mas vamos fazer essa de 80 anos. Tá combinado. Valeu. Até a próxima. Um abraço.